Topografia, declives e distâncias de terrenos. Exercício 6. A Carta Militar Portuguesa tem uma escala de 1 para 25.000 e a equidistância natural entre curvas de nível é igual a 10 metros. Dois pontos A e B estão situados sobre a curva de nível consecutivas. Calcule a distância horizontal entre os pontos A e B se o declive for igual a 2%, ou 3,125% ou 4%. Então, antes de resolvermos, vamos tentar perceber aqui o que é que o exercício nos está a pedir. Portanto, temos uma carta, uma carta militar, que está a uma escala de 1 para 25.000. O que é que isto significa? Significa que uma unidade de medida no desenho, na carta, correspondem a 25.000 unidades de medida na realidade. E também estou a dizer que, portanto, o exercício está aqui a dizer que nesta carta, portanto, as curvas de nível, eu fiz aqui uma simulação do que são curvas de nível, quando estamos a ler uma carta militar ou uma carta topográfica. Portanto, nós temos aqui as curvas de nível, não é? A equidistância natural entre as curvas de nível é igual a 10. Significa que a distância vertical, portanto, neste caso a equidistância natural, porque eu estou a fazer uma leitura de cima para baixo, não é? Portanto, estou a olhar para a carta como se fosse olhando para o terreno de cima para baixo, em que eu faço essa leitura destas curvas de níveis, que são os diferentes níveis de cota a que o terreno se encontra. Portanto, se eu tiver aqui esta curva de nível a 200 metros de altura, em relação ao nível, este nível, porquê é que se chamam curvas de níveis? Eu tenho que esclarecer isso. Curvas de níveis, estou a dizer que são diferentes curvas do terreno com diferentes cotas, e essas cotas têm a ver com a distância, com a altura do nível médio do mar. Se eu tiver o nível médio do mar aqui, a uma cota 0, e se eu tenho esta curva de nível a uma cota de 200, estou a dizer que a distância que eu tenho deste nível médio das águas do mar para esta curva de nível é de 200 metros, está bem? É isso que significa as curvas de nível. São as distâncias verticais em relação ao nível médio das águas do mar. Portanto, se eu tiver uma curva de nível aqui que está a uma altura de 200 metros, esta aqui, se a equidistância natural é de 10 metros, significa que a curva seguinte estará a 10 metros de altura superior à anterior, está bem? E assim sucessivamente. Portanto, esta curva de nível estará aqui a 220 e esta curva de nível estará aqui a 230. Portanto, isto é o que significa a equidistância natural entre as curvas. Independentemente dos seus desenhos, como podem ver, nesta curva de nível aqui tem um desenho mais estreito, esta tem um desenho mais alongado e esta também tem um desenho aqui diferenciado. Independentemente dos desenhos que as curvas de nível possam ter, a equidistância natural, estou a dizer a diferença de cota entre uma curva para outra. E já agora, já que estamos aqui a ver as curvas de nível, também podemos aprender o seguinte, que é como ler estas curvas de níveis para ver se o terreno está a subir ou se está a descer. Portanto, se eu começo a leitura daqui para o ponto superior, portanto, o ponto mais acima, portanto, daqui para aqui para cima, eu posso ver que as medidas vão subindo. 200, 210, 220, 230 significa que o terreno vai subindo, não é? 200, 210, 220, 230 e assim por diante, sempre de 10 em 10. Portanto, isso é o que significa que a distância das curvas de nível igual a 10 metros. Esclarecido este ponto, então podemos olhar para o seguinte. Eu quero saber a distância horizontal. Muito bem, se eu tenho as distâncias verticais, portanto as cotas, as distâncias em termos de altura, e eu sei que estas distâncias entre as curvas de níveis vai de 10 a 10, o exercício não quer a distância vertical, mas sim a distância horizontal entre o ponto A e o ponto B, portanto, que é esta distância que está aqui, que é x. E diz também que, sabendo que o declive, portanto, o declive é de 2%.
Depois temos outros declives, já vamos ver como é que se resolvem também os outros. Mas este aqui, olhando para a linha A, um declive de 2%. Muito bem. Então, eu fiz também aqui outra ilustração, portanto, só para percebermos melhor como é que está a funcionar este declive aqui de 2%. Depois aqui, portanto, isto aqui significa que eu teria aqui o ponto A e aqui o ponto B. Portanto, o ponto B está aqui. Portanto, eu sei que a distância daqui na vertical é de 10 metros, já esclareci isso, e eu quero perceber agora qual é a distância horizontal entre os pontos A e B. Portanto, como é que isso se faz? O declive é igual a distância vertical a dividir pela distância horizontal. Portanto, o declive é sempre dv vertical a dividir por dh, que é horizontal. Neste caso eu não sei, quero saber. Portanto, só fiz então 2%. Sabemos que 2% corresponde a 0,02. Porquê? Porque é 12 a dividir por 100, está bem? 0,02 vai ser igual a 10 a dividir por disto, ou x, que é o que eu preciso saber. Neste caso, dh. Portanto, a distância vai ser igual a 10 a dividir por 0,2, que dá 500 metros. Estou a dizer que a distância entre A e B, distância horizontal, está bem? A vertical já sabemos que é 10 devido aos dados do enunciado do exercício. A distância horizontal, que é a distância solicitada, corresponde a 500 metros numa escala de 1 para 25.000.